Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal onde eu compilo as principais notícias da semana. Cara, se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, você sabe que estamos o quê? Na temporada de balanços, né? É a época que o Giro da Bolsa mais tem audiência, porque as pessoas querem acompanhar os balanços trimestrais das empresas. Ainda não acabou, então esse não é o último Giro da Bolsa com balanços trimestrais. Se você quiser se inscrever aqui agora para acompanhar o Giro da Bolsa da semana que vem, ainda vai ter mais algumas notícias ali sobre balanços trimestrais, tá? Então é o seguinte, o Ibovespa aí fechou em queda hoje aos 77.556 pontos, né, nessa sexta-feira, 15 de maio, e encerrou a semana com perdas de 3,37%. Não é uma perda tão descontrolada ali, né? Não é uma perda, ai meu Deus, perdeu dinheiro demais, loucura. É uma oscilação até relativamente normal, se você cogitar ali que o mercado teve fortes emoções. A principal queda foi hoje, na sexta-feira, no dia que eu tô gravando, principalmente por conta do ministro, né, da saúde, um novo ministro da saúde que em menos de um mês ele pediu demissão ali, né, do cargo dele. Então a BRF apresentou aí o resultado do primeiro trimestre de 2020. Apesar do prejuízo na última linha, os números apresentados foram bons e vieram acima das expectativas em termos de EBITDA, né, com margem de 14%. O principal destaque foi o resultado operacional medido pelo EBITDA ajustado, então, que alcançou 1,2 bilhões de reais no período. É 1,2 bilhão que fala, mas eu sempre gosto de bilhões para dar aquela emoçãozinha. A receita líquida também foi boa e fechou o trimestre com 8,9 bilhões de reais. Então o destaque negativo foi o prejuízo líquido no trimestre, que foi de 38 milhões de reais. O resultado foi impactado, então, principalmente pela variação cambial da dívida. Então, como a dívida, né, dela era em dólar, acabou tendo uma variação cambial, o dólar subiu demais nos últimos tempos, o que fez aí, então, um impacto realmente negativo aí. Além disso, também, a gente teve um problema também com os outros resultados operacionais, né, que apresentou um prejuízo de 239 milhões de reais, principalmente por conta da provisão com acordos coletivos que aconteceram lá nos Estados Unidos, né. Os resultados apresentados pela BRF foram bons e acima do previsto. Por isso esperamos um impacto positivo nas suas ações a curto prazo. O que acontece? Na BRF ali, ela tem um grande volume de exportação, mas mesmo assim esses resultados aqui, apesar de parecerem negativos, eles vieram um pouco acima do que o mercado esperava. Então foi realmente uma notícia boa aí. Volta de ofertas de ações é um bom sinal. Então a Via Varejo, VVAR3, uma ação que eu sei que muitos de vocês têm, e a Centauro, que é uma ação que eu sou sócio, CNTO3, e a Natura, Nato3, deram início ao processo de captação de recurso por meio da oferta subsequente de ações, o famoso follow-on. A Via Varejo vai buscar cerca de 5 bilhões, a Centauro tem a intenção inicial de levantar pelo menos 500 milhões, tomara que consigam, gente, vamos lá. As operações têm como objetivo injetar dinheiro em caixa. A Natura informou o mercado na sexta-feira, 8 de maio, que seu conselho de administração aprovou o aumento de capital social entre 1 bilhão e 2 bilhões de reais. Executivos e banqueiros próximos às operações dizem que não se trata de uma reabertura do mercado, que ainda enfrenta um cenário complexo e desafiador, mas de operações pontuais de empresas que necessitam de recursos nesse momento. Isso inclui a operação de aumento de capital anunciada pela fabricante de cosméticos. Então o que acontece? As empresas estão precisando de dinheiro, vão fazer um follow-on, aumentando a oferta de ações aí delas no mercado. Raul, por que algumas pessoas derrubam a ação no dia que tem follow-on? Por que elas vendem, né, as suas ações e que consequentemente tem uma queda ali então no preço das ações? O que acontece é que, vamos supor que você tivesse uma empresa aí que tem 100 ações, né? E aí você tem ali uma das 100 ações, isso significa que você é dono de 1% da empresa. Se essa empresa dobrar o número de ações dela e você não participar da nova oferta de ações, então ela dobrou, então agora ela tem 200 ações, você continua com uma ação só, então agora você só é dono de 0,5% da empresa. Então isso diminui, né, a sua participação na empresa, então por isso algumas pessoas realmente ficam bem chateadas ali quando rola um follow-on na empresa que elas estão investindo, se elas não pretendem participar desse follow-on. Então a Mitre, ela
divulgou aí o resultado do primeiro trimestre de 2020. A Mitre divulgou nessa segunda-feira, após o fechamento dos mercados, o resultado do primeiro trimestre de 2020, o que foi regular em linha com o esperado em termos de receita líquida e de geração de caixa. Entre os destaques positivos, a Mitre informou que, embora as vendas da empresa tenham caído 50% em fevereiro, em abril as vendas apresentaram uma evolução de 42% em relação a março, reforçando a qualidade e a capacidade da equipe de vendas. O que você precisa ver nessa coisa aqui? Então é o seguinte, a receita caiu 50% em março, mas em abril, em comparação com março, não em comparação com o que era antes, ela subiu 42%. Do lado negativo, houve um forte aumento das despesas de vendas, então, né, gerais e administrativas. Principal motivo para o prejuízo líquido de 6,4 milhões de reais no trimestre. Esperamos aí, portanto, um impacto neutro no preço das ações da Mitre, MTRE3, no curto prazo, tá? O Carrefour exibiu aí os resultados dele no primeiro trimestre de 2020. Então, o Carrefour CRFB3, uma ação que pouca gente sabe, que está aí aberta na Bolsa de Valores, divulgou na segunda-feira, após o fechamento do mercado, esperou o mercado dar aquela fechadinha ali para não volatilizar, os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Inclusive, isso é boas práticas, né? Você já deve ter reparado que os resultados são sempre divulgados ali no finalzinho do expediente, para justamente não movimentar demais as ações, sejam eles positivos ou ruins, ou negativos, né? Então, os números vieram mistos, com um bom desempenho das linhas de vendas e receita, mas o EBITDA e lucro líquido abaixo das expectativas. O principal destaque positivo foram as vendas brutas, desconsiderando o banco e os postos de gasolina. O total foi de 15,2 bilhões de reais. Os destaques negativos, então, foram as menores margens apresentadas, apesar do crescimento do volume de venda e o lucro líquido menor, que fechou o trimestre em 401 milhões de reais, 1,5% a menos que o lucro registrado no primeiro trimestre de 2019. O resultado do Carrefour foi regular e levemente abaixo do esperado. Então por que esse resultado ali veio abaixo do esperado, pelo menos na minha opinião, né? Porque quando estourou ali a pandemia do Covid, eu vi muita gente correr para os supermercados, todo mundo viu, né? Então todo mundo acho que esperava um pouquinho mais desses resultados, e aí acaba que ele veio ali meio que normal, ou até 1% abaixo, então acabou que o mercado entendeu isso como uma coisa normal e levemente abaixo do esperado, tá? A gente espera aí um resultado neutro nas ações. Então vocês vivem me perguntando aqui quais são os setores mais seguros e tudo mais. Eu conversei com a galera da Levante e consegui para vocês aqui. Então tá aqui embaixo o primeiro link de graça, tá? Você só precisa clicar aí e baixar. Os dois setores mais seguros para esse momento aqui que a gente tá de instabilidade e tudo mais. Dá uma olhada lá que o relatório ficou incrível. O pessoal da Levante mandou muito bem. Então é o seguinte, o Copom limitou a queda aí da taxa Selic. Existia muita especulação depois que foi feito os cortes, que foram feitos os cortes ali, as pessoas falavam, agora virou bagunça, vai zerar a taxa. Então, publicada na manhã de terça-feira, no dia 12, a ata da reunião do Copom aí mostrou que os juros no Brasil podem até cair um pouquinho mais, mas não vão chegar a zero. Ao anunciar o corte de 0,75% no dia 6 de maio, o Copom foi além das expectativas que eram de uma redução de 0,50%, né? Mais do que isso, eles deixaram aberto ainda a possibilidade de realizar outro corte dessa magnitude na próxima reunião, que vai acontecer ali entre o dia 16 e 17 de junho. Também na semana passada começou a especulação se o Federal Reserve, né, que é o Fed, que é o Banco Central Americano, poderia passar a praticar taxas de juros negativas nos Estados Unidos. Sobre isso eu não tenho informações agora ainda. Então, só uma especulação. Santos Brasil, resultado do primeiro trimestre de 2020. Então, o resultado do primeiro trimestre de 2020 da Santos Brasil, empresa que eu tenho em carteira, sofridinha nesses tempos, mas que eu ainda considero boa, foi regular e veio em linha com as projeções em termos de receita líquida. Mais um pouco abaixo aí em relação ao EBITDA recorrente e resultado líquido. O destaque positivo, então, foi o aumento no volume de contêineres no terminal de Santos, né? Um crescimento de 4,1% na comparação anual. A receita líquida ficou praticamente estável, tranquila, e veio 223,8 milhões no trimestre, uma redução aí de 1,5% em relação a 2019, então estável com uma quedinha. No lado negativo, então, a gente destaca ali a geração do caixa operacional recorrente, medida pelo EBITDA, que alcançou aí 13,1 milhões, com a margem de 7%. Então a gente espera, e aconteceu de fato, um impacto levemente negativo no preço das ações no curto prazo. Ouve bem aí, ó, vou até repetir, no curto prazo.
Então a XP que eu tenho aqui em carteira, porque eu tenho uma XP por intermédio de um fundo que só tem ações da XP. Então são basicamente ações da XP, só que pelo Brasil, porque a XP não abriu IPO no Brasil, né? Ela fez IPO nos Estados Unidos. XP apresentou aí os resultados do primeiro trimestre de 2020. Eu, pelo menos, gosto bastante da empresa. Se você usa aí alguma corretora que seja a Clear ou a Rico, ou mesmo a XP mesmo, você saiba que elas são todas da XP. Eu tenho minhas ações ali na XP justamente por conta do trabalho que a gente faz aqui, que acaba aumentando clientes para a XP, querendo ou não, né? Que são as maiores corretoras do Brasil. Os números apresentados foram bons e vieram acima das expectativas em termos de receita, reforçando seu potencial de crescimento e geração de valor ao acionista. O principal destaque positivo foi a sua receita bruta de 1,86 bilhão, né? Um aumento de 84% na comparação anual e 9% na comparação trimestral. Tanto a receita proveniente do varejo como a institucional demonstraram um bom desempenho. O principal destaque negativo foi o total de ativos sob custódia, então 366 bilhões de reais, que recuou 11% em relação ao trimestre anterior. O resultado apresentado pela XP foi bom e a gente espera aí, portanto, um impacto positivo no preço das ações no curto prazo. E o impacto foi realmente bem positivo, falo porque eu sou acionista. Cara, se nesse momento que você está assistindo aqui, você não estava vendo a live que está acontecendo agora no Instagram, eu tô olhando aqui pro lado, enquanto eu gravo eu faço uma live. Então me segue lá no Instagram, @ORaulSena, que hoje, na data que esse vídeo está sendo publicado, eu vou deixar um conteúdo bem legal lá. Então a Suamérica aí teve queda no lucro no primeiro trimestre, tá? Eu sei que o resultado dela era muito esperado, é uma das queridinhas da bolsa aí. O resultado do primeiro trimestre de 2020 da Suamérica veio abaixo das expectativas em termos de lucro líquido, que totalizou 79,9 milhões, uma queda de 64,3% em relação ao mesmo período de 2019. O principal ponto positivo foi a receita operacional aí, que totalizou 5,6 bilhões, um crescimento de 7,2%, mantendo o mesmo ritmo de crescimento dos últimos anos. Então isso não mudou. Do lado negativo, a sinistridade consolidada da empresa voltou a aumentar. O que é a sinistridade consolidada? Quando você faz um seguro ali e você bate seu carro, por exemplo, isso é um sinistro. Então, a sinistralidade, que é uma empresa de seguros, aumentou. Então, crescendo para 82,5%, um aumento de 3,1 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2019. Este patamar para a porcentagem de sinistros é o maior desde o primeiro trimestre de 2015, quando a empresa havia atingido ali 84,4% de sinistros, muito alto, né? Esperamos, portanto, um impacto negativo no preço da Sula 11 no curto prazo. Então a MAHLE, né, metal leve, teve um desempenho abaixo das expectativas. Cara, e foi abaixo até das minhas expectativas. Eu cheguei a falar da MAHLE, porque é uma empresa relativamente dolarizada, falei bem, né? Então aqui vai ser interessante agora. A MAHLE Metal Leve divulgou nessa quarta-feira, após o fechamento do mercado, os seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Os números vieram ruins e abaixo das expectativas em termos de receita e de lucro líquido também. O destaque positivo aí ficou por conta da sua margem bruta, que se beneficiou da variação cambial no período. Isso aqui eu tinha previsto. Fiz um vídeo falando em empresas que poderiam se beneficiar do dólar. Clica aqui em cima. O indicador, então, passou de 27,1 para 28,2. Então isso eu acertei, pelo menos isso. Ainda bem, né? Achei que eu tinha sido totalmente enganado aqui. Então agora vamos para os destaques negativos aqui, né? Os destaques negativos, então, foram a retração do EBITDA, que fechou o período em 91,5 milhões, uma queda de 23,9% ali na comparação com o primeiro trimestre de 2019. E o seu lucro líquido, que foi de 21,5 milhões, uma queda de 66,4% na comparação anual. Então esperamos um impacto negativo nas ações da MAHLE aí, a Leve 3, no curto prazo. A Via Varejo, então, surpreendeu aí com um resultado positivo. Por essa ninguém esperava ou esperava. Eu até fiz um vídeo falando do resultado da Via Varejo. O resultado da Via Varejo foi bom e veio acima das expectativas em termos de vendas brutas, margem bruta e EBITDA. O resultado teria sido ainda melhor se o fechamento das suas lojas físicas devido à quarentena do Covid-19 não tivesse acontecido em março. Então, o principal destaque positivo foi o crescimento das vendas no comércio eletrônico, um aumento de 45,7% no trimestre, equivalente a 27% do total somente aí no mês de abril. As vendas online representaram 34% do total. A empresa reverteu um prejuízo de 50 milhões no primeiro trimestre de 2019 para um lucro líquido de 13 milhões no primeiro trimestre de 2020. O resultado da Via Varejo veio melhor do que o esperado e, portanto, a gente espera aí um resultado positivo nas ações da Via Varejo no
curto prazo. Então a Localiza apresentou aí o resultado do primeiro trimestre de 2020 dela, né? Mesmo impactado aí pelo coronavírus, a empresa apresentou resultados sólidos ao continuar expandindo a receita líquida e o EBITDA em dígitos duplos, com alta de 18% em ambas as linhas acima do esperado. A empresa apresentou um crescimento anual sólido no volume de suas divisões de aluguel de veículos, ou seja, 36,4% a mais, e a gestão de frotas de 20,2% a mais, enquanto as vendas de veículos seminovos apresentou uma alta mais modesta, 4,7%, mas, né, em virtude do coronavírus, é uma bela de uma alta, em comparação com o mesmo período do ano passado. O principal destaque negativo, portanto, foi a redução no retorno sobre capital investido, o ROIC, que foi de 10,1% no primeiro trimestre de 2020. Acreditamos que o resultado da Localiza veio em linha com o esperado e que deverá ter um impacto relativamente neutro aí no preço das ações da Rent 3 no curto prazo. Então a Petrobras apresentou aí o resultado do primeiro trimestre dela de 2020, cara. Nem o prejuízo de 48,5 bilhões tirou o ânimo dos investidores da Petrobras. O resultado da última linha do balanço foi afetado por uma revisão no valor dos ativos, impairment, de 63 bilhões, proveniente da revisão das estimativas do preço do petróleo tipo Brent, né, no longo prazo no contexto global pós-coronavírus. Em geral, os dados vieram bons e acima das expectativas em termos de receita e EBITDA. O destaque positivo, portanto, foram as exportações de petróleo, cuja receita alcançou 24,7 bilhões, o EBITDA recorrente de 36,9 bilhões também foi bom e superou as expectativas, crescendo 27,7% na comparação com o primeiro trimestre aí de 2019. Esperamos, portanto, um impacto positivo no preço das ações da Petrobras, PETR3 e PRTR4 no curto prazo. Agora que nós vamos para a última notícia, que é uma bela de uma oportunidade. Agora você tem a oportunidade de clicar aqui, ó, no botão se inscrever nesse canal maravilhoso, fazer parte aqui da turma de sardinhas, deixar de ser um José. E aí, é isso, né, cara? Então, a JBS apresentou o resultado dela do primeiro trimestre de 2020. Tá rindo, né? Você sabia que eu ia deixar por último. Os números vieram em linha com as expectativas em termos de receita, EBITDA e geração de caixa operacional. Mas foi abaixo do esperado na última linha, cujo resultado foi um prejuízo líquido de 5,9 bilhões. Os destaques positivos, então, foram os resultados da unidade de negócio da Seara no Brasil, com 10% de vendas, e a JBS USA, né, Pork, com crescimento nas exportações e melhora no mix de produtos, seja no mercado interno ou para exportação. O destaque negativo ficou para as unidades da JBS USA Beef, que é de carne bovina, e a Pilgrim's Pride, focada em produção de processamento de frango nos Estados Unidos. Esperamos um impacto positivo nas ações, então, da JBS S3 no curto prazo. O vídeo de hoje foi só, agora vocês não vão me ver desligando a câmera, porque esse é um vídeo com edição. Então, um beijão e até a próxima.